Saudações e bem-vindo. 2025 termina, novo ano começa, 2026. E neste momento impõe-se pensar no que foi o ano que termina e, por conseguinte, também perspectivar o novo ano 2026. E para esta análise, convidamos hoje o Dr. Luís Magasso, economista, para nos ajudar, portanto, a pensar no que foi 2025 e o que poderá vir a ser 2026. Doutor, é sempre bem-vindo aqui à nossa casa. Definitivamente 2025, olhando para aquilo que foram os acontecimentos logo no início, que transitaram, aliás, de 2024 para o novo ano, foi um ano atípico. Muito obrigado e obrigado por esta oportunidade de podermos conversar e fazer aqui um balanço deste ano. Em tudo, este ano foi atípico, não é? Logo, a partida, é um ano que é o início do novo ciclo governativo. Todos os anos, todos os novos ciclos governativos têm algumas características que são específicas, não é? Há novos governos, há novos poderes, há novas dinâmicas, há novas visões que são introduzidas, e tudo isso implica que, portanto, novas formas de estar e de ser começam a implantar-se, a consolidar-se, e, portanto, este ano não seria diferente dos outros anos. Mas também, e devo dizer que desde da era do presidente Nyusi, os inícios de ciclo têm sido demasiadamente penalizadores para os novos presidentes e os novos governos. Quando tomou posse o presidente Nyusi, ele enfrentou logo, ainda não tinha governo formado, enfrentou logo primeiro uma crise de inundações em todo o país. Depois teve um problema com a xenofobia na África do Sul, atos muito violentos contra moçambicanos, e ainda sem um governo e sem uma estrutura que pudesse negociar com o governo sul-africano. Ele enfrentou isso, e a seguir o presidente Nyusi teve a crise das dívidas ocultas. Então foi uma receita muito má para alguém que está a começar, e sobretudo alguém que não tinha sequer um percurso político e governativo longo. O presidente Chapo também teve um início muito parecido, não é? Teve um princípio do ano enfim, até com uma tomada de posse, essa sim é típica, não é? Sem a presença do público, e no meio de um clima tenso e violento de manifestações e de incertezas. Não tinha sequer um mês no poder quando o governo dos Estados Unidos tomou posse, e medidas extraordinárias foram tomadas com o afastamento de um dos maiores parceiros nossos no apoio orçamental, que era a USAID. Tudo isto constituiu condimentos para um início muito difícil, mas muito desafiante também, para este ciclo de governação que se esperava fosse um pouco mais sossegado e promissor. E havia muita esperança, de facto. No fim do ciclo do presidente Nyusi, as pessoas tinham imensa esperança no novo timoneiro, novas energias, nova expectativa, um presidente jovem, um presidente culto, um presidente com experiência de governação local, não é? Como governador, como administrador primeiro e depois governador, e a seguir agora presidente. Então era um homem com perfil que tinha tudo o que era necessário para que se tornasse num governante de facto que criasse um grande impacto. Mas ele enfrentou estas circunstâncias muito difíceis, muito penalizadoras, que não lhe conseguiram poder implantar um programa que tivesse o sucesso que almejasse. E não esquecer que a guerra em Cabo Delgado não terminou, não é? Mas devo dizer que eu esperava que o ano fosse muito pior. Sobretudo, aqueles primeiros 4 meses de 2025 foram muito, muito, muito maus.
sem orçamento, sem um programa de governo implantado, sem estruturas governativas todas já estabilizadas, porque mesmo que houvessem os órgãos, não se sabia se ia ou não continuar, né? Então, não havia negócio sem o patrocínio da USAID. Foi muito mal, foi um período gravíssimo e, portanto, nós podemos agora ver que nós temos 4 trimestres com recessão. 4 trimestres de 2024, primeiro, segundo, terceiro de 2025. Cada vez menos, com uma incidência menos aguda, mas mesmo assim nós vivemos uma recessão económica desde 2024. Já é mau nós crescermos abaixo do índice demográfico, pior ainda é nós termos taxas de crescimento negativas. E é que estamos agora a viver. Pela tendência, presumo eu que o quarto trimestre deste ano vai ser melhor, vai ser positivo. E a perspectiva do próximo ano é 2,8%. De qualquer forma, tudo isto mostra que 2025 foi um ano, sobretudo, de aprendizagem e resiliência. E resiliência de todos, resiliência do governo que aguentou tudo, do setor empresarial que tem estado a aguentar uma grande pancada nos seus negócios, com muitas empresas que foram encerradas, outras empresas que entraram em insolvência, há várias empresas com imensas dificuldades operacionais, praticamente sem dinheiro para funcionarem. E mesmo assim, há aqueles que se aguentaram e que estão, enfim, com os meios que podem, a resistir a essa situação. Temos uma grande expectativa para o futuro, mas para mim, no balanço de 2025, não foi um ano fácil. Talvez tenha sido o ano mais difícil para o país, para a economia, para as empresas, para o próprio governo, desde o fim da guerra. Desde o fim da guerra em 92. Porque, sabe, eu só consigo lembrar-me de 2 momentos tão complicados. O primeiro foi no ano 2000, por causa das cheias. Tivemos a primeira recessão nesse ano, depois de anos de glória, crescermos entre 7%, 9% vezes 11%, e tivemos, portanto, naquele ano 2000 uma grande dificuldade e foi muito mal. E depois tivemos em 2016, com a crise das dívidas ocultas ou não declaradas, que gerou um êxodo dos doadores com consequências sérias, porque vivemos quase 5 anos sem apoio ao orçamento de Estado. Havia algum apoio direto dos doadores, mas apoio ao orçamento de Estado secou. Nessa altura também sabe que há efeitos de contágio, né? Quando os doadores afastam-se, também afastam-se os seus próprios investidores. Então, deixou de haver investimento. E foi um momento muito difícil para nós. E, portanto, esta é a terceira altura que eu consigo lembrar-me que tínhamos tido um ano tão difícil. Mas todos os indicadores e tudo o que me consta agora é que, portanto, é uma crise que está a ser gradualmente ultrapassada. O Dr. Luís Magazo diz a dado passo que esperava que o ano, por tudo quanto indicou, fosse pior. Significa que, na sua perspectiva, não foi pior. Por outro lado, indica aquilo que foi o início do novo ciclo de governação. Temos elementos, nesta altura, para, digamos, avaliar do modo geral aquilo que foi o desempenho do Presidente da República neste novo ciclo de governação. Bom, eu vou dizer aqui que não vou dizer o desempenho do Presidente em si enquanto instituição. Vou talvez dizer o desempenho do Governo. E talvez eu até expanda um pouco mais. Porque depois alguns exemplos que vou dar não são desempenho de um e nem do outro, mas um desempenho geral do país,
que envolve outros setores, né? Nós iniciamos o ano mal, e como disse, mas a partir de maio, junho, portanto, o país começou a retomar, e um indicador claro disso é que o PIB no quarto trimestre de 2024 foi de cerca de menos 3,4%, acho que foi isso. E ele tem vindo a reduzir. Portanto, este é um indicador claro de que a economia está a recuperar. A falta de confiança foi gradualmente sendo reconstituída, né? Se reparar, a nível económico, já dei aqui estes indicadores do PIB. A nível de um trabalho muito bem feito pelo Estado e pelo Governo, de retoma dos grandes projetos. Estou a falar aqui do levantamento de força maior, tanto da Total como da ExxonMobil. Estou aqui a falar. Agora, recentemente, aqui há uma reposição do apoio americano ao setor de saúde. Estou aqui a falar do lançamento da segunda plataforma da Eni. Estou aqui a falar de outras conquistas que posso aqui. Também pela primeira vez passamos a produzir gás de cozinha. Bom, também é verdade. Esta coisa outro indicador a ter em conta. É a ENH, que vai agora a passar a produzir o gás doméstico. Portanto, tudo isto são indicadores. E depois, quer dizer, o governo aprovou um conjunto de medidas de reforma para facilitação do negócio, esta revisão do Código Fiscal é um exemplo claro, né, do aumento portanto, do teto do ISPC, a revisão do Código do IVA, né, a decisão do governo de liberalizar o horário de comércio para as horas que os empresários acharem que é mais conveniente para o seu negócio, para respeitar nossas leis, nomeadamente a lei do trabalho, todos os fundos de apoio económico e de apoio aos distritos que foram criados e foram lançados, a iniciativa do Banco de Desenvolvimento. Portanto, há um conjunto de ações, de intervenções, de reformas e de mudanças que geram esta grande expectativa, portanto, este desafogo, mas sobretudo a retoma da confiança. O negócio e a economia dependem muito da confiança. Não vou ser muito, vou dizer assim, otimista ou excessivamente otimista, mas mesmo a nível dos raptos. Tem havido, mas com muito menos intensidade. Isso permite que alguns daqueles investidores que se tinham ido embora possam lentamente começar a voltar e começar de novo aqui a fazer as suas aplicações e os seus investimentos. Então, sente-se aqui uma melhoria da segurança também para os empresários e para os investidores porem cá os pés. Agora, nós não podemos duvidar que vivemos num mundo em grande convulsão, o mundo em si. Né? A guerra da Ucrânia, a guerra que terminou, mas não terminou em Gaza, os conflitos armados aqui em África, na RDC, vivemos um mundo em que muitos processos eleitorais em África não correram bem, incluindo agora a Guiné-Bissau. Vivemos um mundo em que os Estados Unidos, com a política tarifária e de hostilização de alguns países, como a África do Sul, que é um importante jogador regional, se a África do Sul for penalizada, sofre toda a região. Então,
e num mundo em que e devo fazer aqui um parênteses, que esta coisa da geopolítica e da conjuntura internacional parece longe de nós, mas está muito perto de nós. Vamos ver o caso da Suécia. Um parceiro, não um parceiro nosso depois da independência, é um parceiro nosso da luta armada. A Suécia, a Dinamarca, sobretudo esses dois, mais do que a Noruega, apoiaram a nossa luta desde os primórdios. Desde nós, a África do Sul, Angola, aliás, os movimentos sindicais da África do Sul sempre foram muito fortes, mesmo no tempo do apartheid, era dinheiro escandinavo. Né? Então, sempre deram um forte apoio. Mas, neste momento, questões de segurança doméstica forçam-nos a desviar fundos de ajuda para a segurança interna, para não comprometer, claro, o Estado Social. Porque eles bem podiam desviar recursos para assuntos internos, sei lá, na educação ou na saúde, mas preferem não alterar o seu estado social por causa da ajuda internacional. A própria Suécia desviou recursos para a sua autodefesa e com isso quem perdeu? Fomos nós. Então a conjuntura internacional não é muito favorável hoje. As pessoas hoje, quando fizerem a avaliação, não podem fazer essa comparação. Mas aquele tempo era assim, era diferente. Houve tempos entre o ano 2002 e 2010, 11, em que os doadores não conseguiam gastar, ou melhor, os doadores colocavam dinheiro ao nosso governo e o nosso governo não conseguia gastar o dinheiro todo. Devolvia esse dinheiro. Eu participei numa reunião anos atrás, acho que foi em 2012, 13. Eu tinha havido cheias. E, portanto, uma reunião com vários parceiros internacionais. Um parceiro internacional perguntou a um governante nosso, a um ministro, mas as cheias em Moçambique, pela zona tal, por que é que vocês não declaram emergência, que é para a gente assobiar os nossos países e vir para cá ajuda urgentemente? Esse governo disse, nós não precisamos. E nessa altura estavam a cair os cheques das mais-valias, 200 milhões, 300 milhões de dólares. Pega neste dinheiro, constrói a ponte Caçoém-Dentete, pega neste dinheiro, constrói a ponte em Chimoara. Havia dinheiro. Portanto, não se pode fazer esta comparação de um para um, mas no passado era assim, agora é assim. É diferente. A conjuntura internacional mudou muito. A geopolítica está muito mais complexa e mais desfavorável a países como o nosso. Nós teremos menos capacidade para ir buscar o dinheiro tão facilmente como íamos antigamente, e é por isso que nós temos de nos regenerar e começar a pensar mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Esta viragem que chega do Dr. Magasso na Suécia em relação a apoio a Moçambique, o que é que pode permitir à China, por exemplo, do ponto de vista de eventual proveito que pode tirar, como grande parceiro mundial econômico na atualidade? É assim, não há uma competição, não é uma competição igual. O espaço que a Suécia ocupava não era um espaço que tirava a China ou que tirava a outros parceiros. É um espaço de ajuda e, portanto, não é um espaço de investimento e de comércio e de serviços, não é um espaço concorrencial, é um espaço de ajuda. Mas e isso quer dizer que este tema em particular não favorece e nem desfavorece a China. Portanto, a China tem o seu próprio a sua própria abordagem, tanto a abordagem de negócios como a abordagem política ou abordagem de ajuda. A China tem uma abordagem de ajuda que é muito diferente dos países ocidentais, né? Os países ocidentais têm agências de desenvolvimento. A China não tem cá uma agência de desenvolvimento. Não temos cá.
Os dinamarqueses têm, os suecos têm, os noruegueses têm, tem as finidas, tem as noradas, tem as danidas, tem não sei o quê, tem a SIDA, outro nome, Erosaide. O Canadá tem o Canadá, o AID. A China não tem. A China não tem uma experiência própria e sólida de ajuda ao desenvolvimento, com programas e com visão de longo prazo. E isto tem os outros. E, portanto, é um espaço em que, se a China quiser ocupar, como não sei, porque não tem este tipo de abordagem, é muito bem-vinda. Citou também este novo desenvolvimento em relação aos Estados Unidos da América, que anunciaram uma disponibilidade de 1,8 mil milhões de dólares para os próximos 5 anos para a área de saúde. E é uma particularidade que, diferentemente dos tempos passados, em que os desembolsos eram feitos via organizações não governamentais, desta vez as subvenções são feitas de governo para governo. O que é que isto muda? E que benefício é que Moçambique tira? Por um lado, eu acho que isto é uma notícia extraordinária, sobretudo se eu tiver em conta que há 2 semanas atrás eu vi uma reportagem na STV que me preocupou muito. É uma reportagem do caos e da falência do Sistema Nacional de Saúde, não é? E que não temos qualquer dúvida que os Estados Unidos contribuíram muito para essa decadência, porque nenhum país está preparado para, de um dia para o outro, ficar sem 500 milhões de dólares ano para um setor específico e continuar a funcionar normalmente. Não existe, só se o país for um país enorme, um país com uma grande economia, mas um país com uma grande economia também não precisa de ajuda, não é? Para o nosso país, eu tenho que dizer isto com muita pena, mas é um preço que tivemos que pagar, ou temos que pagar, por este corte do apoio dos Estados Unidos. Agora, este acordo é muito mais, vou dizer assim, é muito mais, ele repõe, portanto, esse corte, mas é um acordo que eu ponho o pé atrás. E vou dizer porquê. Porque os Estados Unidos não estão a dar dinheiro a ninguém sem contrapartidas. Não estão a dar $1 a ninguém sem contrapartida de benefício direto. Eles querem terras raras, eles querem recursos estratégicos. Já que nós não temos mais nada. Não somos um mercado, não temos uma tecnologia que precisam. Então, os recursos são terras raras ou recursos estratégicos. Eu não sei bem quais são as contrapartidas. Então, quando foi da celebração dos 50 anos da independência nacional, o presidente norte-americano, Sr. Donald Trump, foi citado a sinalizar a questão dos recursos em Moçambique quando se aceitam nos países. Eu não sei, eu não conheço o acordo, quer dizer, conheço o acordo nas partes que foram publicadas, mas o que não foi publicado eu não sei. Mas a minha intuição indica-me que há contrapartidas, quais não sei, em primeiro lugar. Em segundo lugar, em relação ao apoio direto, acho muito bem-vindo. Agora, eu não acho que o Estado tenha capacidade para administrar essa ajuda. Primeiro porque não aprendeu ao longo destes anos. Sempre deixou nas mãos de organizações. A PEPFAR, tem as CDCs, tem as ONGs para diversas, as organizações privadas que geriam e administravam esse fundo em favor do Estado. Claro que tem um custo administrativo, se é 5%, se é 10%, mas havia eficiência. Eu apoio direto ao Estado, eu tenho muitas dúvidas que possa ser uma estratégia que tenha eficácia, a não ser que o tal apoio direto, os americanos envolvam empresas americanas. Também eu suspeito que isto possa ocorrer, porque eu também não estou a ver que o Department of Health dos
dos Estados Unidos venha cá entregar ao Ministério da Saúde, sei lá, 10 milhões de dólares, compra lá vacinas da gripe, compra lá reagentes, compra lá não sei o quê, e depois que o Estado faça... O Estado com esses fundos tem que fazer um procurement. Então, tem que lançar um concurso público. Então, sempre vai envolver empresas. Eu presumo, quando dizem apoio direto, não passa por... Os fundos não passam por intermediários, mas, no fim do dia, a administração, a gestão, vai envolver atores não estatais que têm experiência, que têm capacidade para entrega, e serão esses que são os responsáveis, no fim do dia, pela gestão deste fundo. Pela negativa, o país, neste 2025, que termina, foi abalado e continua abalado pela escassez de divisas. Como é que isto condicionou todo um esforço que o novo ciclo de governação empreendeu? É assim, eu agora vou também fazer-me de advogado do diabo, e um diabo que eu não sou muito simpático a ele. Primeiro, Moçambique é uma economia com déficit comercial desde 1973. Vou ser mais claro. Entre o que nós exportamos e o que nós importamos, nós mais importamos que exportamos desde o tempo colonial. E nunca conseguimos equilibrar a balança comercial. Fomos sempre um país com déficit comercial. Então, naturalmente, que devíamos ser um país com escassez de divisas desde o tempo colonial. O que equilibra essas contas? Foi, ao longo destes anos, equilibrando. Por um lado, é na balança de serviços. Nós temos as remessas que vêm dos trabalhadores nas minas, temos as remessas dos moçambicanos que vivem fora, temos recursos que vêm do turismo, poucos, mas vêm, e temos fundamentalmente doações. As doações são um elemento fundamental para o equilíbrio da nossa balança cambial. E tem sido assim ao longo dos anos. Aliás, quer dizer, o fortalecimento do metical nos anos 2008, 2009, 2010, talvez quando o metical passou de 32, presumo, para 23, e muita gente sentiu-se aflita, é porque havia divisas a mais. Havia mais dólares que meticais. Mas foram tudo fundos que não resultam de uma operação típica de tu exportas, eu importo. E o balanço dá o que sobra para as divisas. Se fosse por isso, nós nunca teríamos tido divisas desde 1973. Quando estes elementos cosméticos externos passam por dificuldades, nós começamos a funcionar com a balança comercial. E a balança comercial deficitária não permite que o país tenha as divisas necessárias para todas as importações que fazem dias. Aqui, se nós hoje abrimos uma empresa, sempre chamamos import-export. Por que nós exporto-import? As pessoas especializaram-se a importar. A gente não fabrica, a gente não trabalha, somos meros intermediários. Por isso nós somos muito bons. Isso tem um preço. E realmente há falta de divisas. Porquê? Porque todas estas outras fontes, doações, estão a reduzir. Sem o MCC em 2025, sem a USAID em 2025, é uma grande violência as contas. E, obviamente, que iam faltar divisas. E depois, as manifestações. Agora, no tema do advogado do diabo, o governador do Banco de Moçambique veio dizer-nos que com as manifestações, muitos cidadãos estrangeiros e muitos cidadãos nacionais despacharam as suas divisas para fora. Despacharam as divisas para fora. E converteram muitos ativos físicos em divisas e despacharam para fora. Isso é um êxodo de fundos enorme que seca esta economia. E aqueles que têm divisas cá
não os convertem. O sistema financeiro nacional tem divisas, tem em média 2 bilhões de dólares, e a volta disso, no sistema que estão cá. Mas quem os tem, não os converte. A gente fica à espera. Porque a gente não sabe. Então agora, com a suspeição de que o câmbio vai mudar, ainda mais, quem tem divisas não os converte. Então os bancos, quando dizem que os bancos têm divisas, foi isso que o governador disse muitas vezes. Não disse tudo. E não disse bem. Ele tinha razão. Ele tinha razão. Sempre que disse que no país há divisas, ele estava certo. O que não disse é que essas divisas têm donos. Os bancos comerciais não podem converter as suas divisas sem sua autorização. Enquanto não os vender, estão no banco, mas não estão no banco. Não estão disponíveis para o mercado. Então, há um conjunto de vários fatores que contribuíram para que estes elementos externos à operação típica, eu exporto, eu importo, quando se complicou esta equação, complicou-se o resto da situação. E, portanto, um ano de instabilidade como nós tivemos é um ano típico para emergirem algumas destas, como vou dizer assim, algumas destas facilidades que tínhamos que não correspondiam à realidade económica. Portanto, a questão da falta de divisa, da escassez de divisas no mercado moçambicano dura desde os tempos antes da independência nacional. Não significa que a balança sim. comercial, sim. Significa que a mediatização que se deu neste 2025 não passou de um falso problema. Quer dizer, é um problema, eu diria de um falso problema. Eu acho que revelou, como diz o Warren Buffett. O Warren Buffett diz que só quando a maré baixa é que vemos que quem está a tomar banho sem fato de banho. Então, nós andamos muito tempo sem fato de banho. A água andava aqui em cima, né? Quando baixou a água, e portanto nós ficamos verdadeiros, reais e genuínos, revelou-se a verdade. A verdade é que nós somos uma economia deficitária. Nós não devíamos ter divisas para importar rigorosamente nada. Pela positiva, em 2025, retomo, portanto, a indicação que fez da remoção, digamos, da cláusula de força maior por parte da Total. O que é que isto muda para o país? Bom, muda imenso. Mesmo primeiro, com aqueles condicionalismos? Muda sim, porque sabe que eu volto a dizer que os mercados funcionam com base na confiança. Né? Quando a Total remove a força maior, está a transmitir um sinal para os vários parceiros que Moçambique é um país com o qual se pode confiar. Estamos com um governo responsável e a qual podemos dar o nosso crédito. E isso ajuda, aliás, a ExxonMobil logo a seguir também avançou com o levantamento de força maior. E no mesmo ano também tivemos a Eni a lançar a segunda plataforma. E isto tudo são boas notícias e que são notícias que vão atrair outros investidores, outros operadores a virem a Moçambique. Agora, é como tudo na vida. Começam a vir, cada um começa a ver quem vem primeiro, não é? É como numa sala de aulas o professor pergunta quem é que tem dúvidas. Ninguém fala, mas quando um começa, também será assim mesmo. Eu tenho a expectativa de que nós vamos ter um influxo de investimentos para já. Primeiro, porque estas duas entidades, quando fizerem a declaração final de investimentos e começarem, de facto, as suas a retoma das atividades, os fornecedores todos, ligados a CCS, JV, a Saipem e outras, todos os fornecedores voltarão a operar em Moçambique. Os fornecedores arrastam os seus próprios fornecedores e isso implica mais voos,
implica mais abastecimento, implica mais divisas para o país. Portanto, vamos ter aqui uma dinâmica enorme da nossa economia. Portanto, estamos a fazer um balanço de 2025, mas devo dizer que eu tenho uma grande expectativa a partir de 2026. Pela negativa, o anúncio, o aviso de mau tempo lançado pela Mosaur em pleno 2025. Aqui não temos muito a celebrar. Sim, não temos não, e eu próprio eu fico triste, porque primeiro porque não só acompanho enquanto executivo de uma empresa, nós trabalhamos com a Mosal desde 98. Aliás, a minha empresa foi responsável pela contratação dos primeiros 600, ou pela administração dos salários, dos primeiros 600 empregados da Mosal. Durante 2 anos era o nosso negócio, só não tínhamos os estrangeiros, porque eram contratados por Hillside, e ver, portanto, este grande empreendimento que foi durante mais de 2 décadas a maior empresa nacional de malas aviadas, é uma notícia para nós. Foi a nossa bandeira durante muitos anos, produziu imensas boas estatísticas para nós, no PIB e mesmo nas outras estatísticas de exportações e coisas. Não é uma boa notícia pelas infraestruturas que construiu, pelos negócios que gerou à sua volta. Portanto, é um elemento positivo que corremos o risco de perder. Agora, Boaventura, é assim, eu cada vez que passa mais tempo, eu mais entendo do assunto. E acho que está a fazer-se a propaganda com a pirâmide invertida. O problema principal da Mosal é que a região não tem energia. A região não tem energia. Se a região tivesse sem energia, eles não estão a sair porque não gostam de A, de B, C. O que eles estão a pedir à África do Sul, que também tem falta de energia, não pode dar porque é abaixo do preço que pagam os outros. E nós, Moçambique, não temos a energia que eles necessitam. É um problema de falta de energia. Mais do que preço. O preço hoje é que as pessoas todas discutem e insultam-se e criticam e debilizam a Mosal porque está a fazer chantagem. O problema é disponibilidade. Nós não temos 950 watts hoje disponíveis. Com a seca que há neste momento na Albufeira de Carabaço, estamos a produzir, segundo ouvi dizer há dias, 400 megawatts, ou menos até. Nós não temos, o pouco que temos é o que temos aqui nesta sala, e temos as nossas casas e empresas. Para a Mosal não temos energia. E realmente eles sem energia não podem funcionar. Eles estão com uma visão de longo prazo. Não estão numa visão de preço, estão numa visão de disponibilidade de energia. E nós temos de parar de uma vez por todas com um projeto que começa a ser discutido há 20, 30 anos atrás, que não anda. Mpandoncoa não anda. Estamos há 30 anos, ou melhor, há 20 anos a discutir Mpandoncoa, não anda. Os angolanos tinham um déficit enorme de energia. Vão para 6.000 megawatts. Vão para 3 vezes a barragem de Cabora Bassa. E nós continuamos com a Cabora Bassa no topo da língua, para todo lado, a cantar vitórias. Cabora Bassa não produziu 1 gigawatt mais. São aqueles 2.000 que a gente conhece há 50 anos. Os angolanos não tinham nada. A gente ia a Luanda durante os últimos 30 anos, já vou todos os anos. De passar horas e horas, dias sem energia elétrica,
Eles hoje têm muito mais energia do que precisam e continuam a expandir. E nisso, um especialista coreano dizia outro dia que a África tem de focar-se na produção energética, porque o futuro, tudo o resto precisa de energia. O Quênia estava a celebrar a produção de 4.000 megawatts. Um país parecido, o Vietnã, que não tinha energia, nem 1.000, há 30 anos atrás, hoje produz 70.000. Então, e nós estamos a dizer que em Pernambuco é mais é 1.500 só. Eu digo só porque, se comparar com os outros continentes, os outros países, nós, de facto, andamos aqui a brincar, a moravarava. Não saímos de uma conversa com 20 anos em torno da barragem em Pernambuco. Não levantou o voo. Nós temos de ser realistas e abordar o tema da Mosal de frente, não paralelamente, com subterfúgios, preços, chantagem, porque não é isso. Não há energia nesta região. E, portanto, sem isso, eles não podem funcionar. Também neste 2025, já na etapa final, o setor do açúcar é abalado com o anúncio do desmantelamento da Distribuidora Nacional do Açúcar. Sim. Depois de todo um esforço que o governo realizou para resgatar este setor, com decisões bastante corajosas, o que é que esta medida pode vir a produzir? Sim. Nós já neste tivemos setor estratégico que emprega milhares e milhares, sobretudo em determinados períodos de produção. Nós já tivemos uma conversa em torno disto, acho que foi há um mês atrás, e volto aqui a dizer. A diferença entre a lei e a justiça, não é? E eu aqui dizia o outro dia, o apartheid estava legislado. O desenvolvimento separado de raças estava na lei. A lei era muito clara e uma lei muito eficientemente produzida. Era justa? Claro que não era justa. A concentração que gera o monopólio, que gera o cartel, à luz da lei, é ilegal. E, portanto, pela lei, um cartel tem de ser desmantelado. É o que fez a ARC. Agora, é justo? Eu acho que não é. Não é porque primeiro, porque a DNA não foi criada à noite. Não foi criada quando desligaram a luz. Não era portanto, não foi uma entidade clandestina. Foi criada no quadro da lei, apoiada pelo governo e incentivada, e cujos efeitos depois viram-se. Não é? Foi o renascimento, o relançamento da indústria do açúcar, com todos os impactos que hoje conhecemos, até na saúde. Porque há um padrão, acho que é um padrão, eu agora esqueci-me do indicador, há um padrão na química, um padrão metabólico do açúcar que é preciso cumprir de acordo com a nossa lei e que eles cumprem e que o açúcar importado não cumpre, por razões próprias, mas não está nesse padrão. Então, quando se desmantela sem haver um modelo substituto, o que é necessário fazer é um modelo substituto para que não se desmantele só. É o que nós fizemos com o caju. Eu trabalhei no caju. O meu primeiro emprego foi na companhia, aqui no Maputo, claramente, no escritório do Maputo, mas na companhia do caju do Monapo e na companhia industrial do Monapo. Exportávamos milhões de dólares em castanha de caju. Isso perdeu-se. Então, nós não podemos só desmantelar um cartel. Um cartel que foi criado à luz da lei. A lei apareceu depois. E a lei não é cega. A lei não diz, mas você começou antes.
continue lá, mas tem de haver um modelo de substituição que deve ser gradual. Para já, há um gradualismo na liquidação da DNA, mas não há um modelo para substituir esse que proteja a indústria nacional. Tendo em conta este passado de 2025, presente também de 2025, que 2026 podemos esperar em breves palavras? Eu auguro um 2026 para já melhor do que 2025. Todos os indicadores apontam, primeiro, para um crescimento económico, que não tivemos este ano. Todos indicadores locais do Banco de Moçambique, do INA e externos, tanto do FMI como do Banco Mundial, apontam uma continuação da tendência do crescimento e, quiçá, ao nível do crescimento da população. Nota 10. Isso é fundamental que aconteça. Tenho uma enorme esperança que tanto a Total como a ExxonMobil façam os seus FDIs o próximo ano, o que também será um reforço de confiança por Moçambique, um reforço nas entidades de rating para Moçambique, um incremento do influxo de divisas para colmatar esta pressão e esta crise, e uma atração de outros investidores, incluindo aqueles nacionais que saíram, sobretudo por causa da segurança e por causa da suspeita de que os seus rendimentos não podem ser exportados. Então, eu auguro um 2026 como um ano muito melhor, um ano de retoma, um ano de aumento da produção, da exportação, do emprego por via de novos investimentos. Auguro um ano, de facto, que poderá ser uma boa notícia para todos nós, para as empresas, para o Estado, para os jovens que passam por imensas dificuldades hoje para suster o custo de vida, para os jovens que estão nas ruas e que não têm emprego. Eu tenho uma grande expectativa que 2025 seja o ano, de facto, do reinício e do início de um novo e grande ciclo. A minha preocupação é o Estado. O Estado deve parar de ser despesista, confiando em sucessivos e perigosos empréstimos, porque já está numa etapa muito perigosa de endividamento. Muito obrigado, doutor Magasso. Obrigado eu. Doutor Luís Magasso ajudou-nos a pensar no que foi 2025, que termina, e também o que poderá vir a ser 2026, que vem aí. Portanto, pensar no 2026 tem necessariamente, portanto, em conta o passado e presente de 2025, indicadores bastante importantes que nos permitem fazer uma grande projeção para o ano que segue. Estimado telespectador, vai nosso muito obrigado pela preferência, continue ligado a nós e fique bem.